Amém? Pegue a sua Bíblia, abre em Mateus capítulo 5, versículo 27. Mateus 5, versículo 27. Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 27. Mateus 5, versículo 27. Mateus capítulo 5, versículo 27. Quem achou diz amém? Glória a Deus. Quem não achou, acompanha com a gente aí no telão. Amém? Deixa eu só abrir aqui minha água. Aleluia. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Vocês ouviram o que foi dito. Não adultere. Mas eu digo que qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no coração. Se o seu olho direito te induz, te faz pecar, arranque ele e lance fora. Pois é melhor perder parte do seu corpo do que todo ele ser lançado no inferno. É Jesus que está falando, tá, irmãos? E se a sua mão direita te induz a pecar, corte ela, filho. Lance fora. Pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ir para o inferno. Vamos orar ao Senhor? Amém? Pai, nós te pedimos favor, graça, bondade, misericórdia durante a ministração dessa palavra. Ó Deus, que uma unção sobrenatural vinha sobre este lugar. Que sejamos fortalecidos e edificados, Pai, por meio da mensagem do Evangelho. Que a palavra que lida, Pai, possa ser como uma espada em nosso coração, possa trazer mudança de vida, Pai, possa trazer mudança de caráter em nós, possa nos fazer cristãos mudados de dentro para fora, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nesse tempo, nós estamos pregando uma série de sermões no Sermão do Monte. Se você não ouviu as anteriores, você pode ouvir lá no YouTube da nossa igreja. E Jesus, ele continua no monte, próximo ali ao mar da Galileia, e Jesus, a semelhança de Moisés, Jesus, ele vai dar a constituição do reino. Enquanto Moisés, ele dá a lei, Jesus, ele está dando a constituição do reino. Então Jesus começa dizendo, olha, no reino de Deus, para você ser bem-aventurado, é dessa forma. Você precisa ser pobre de espírito. No reino de Deus, para você ser bem-aventurado, você precisa ser humilde, você precisa chorar pelos seus pecados. No reino de Deus, bem-aventurado é quem tem essas características, é os pacificadores. Mas Jesus também diz que o reino de Deus, no reino de Deus, aqueles que são cidadãos do reino, ele deve ser sal da terra, ele deve fazer diferença, ele deve ser luz do mundo. E aí estava vendo uma fofoca, porque assim, você sabe que fofoca tem em todo lugar. E qual que era? Como diziam os antigos, a boca miúda que estavam dizendo, Jesus é contra Moisés, Jesus é contra a lei. Então Jesus diz, olha, não pense você que eu vim revogar a lei, não pense você que eu vim tirar a lei. E ele diz, ai daquele que ensinar ou tirar a menor letra da lei. Jesus disse, eu vim para cumprir a lei. Jesus está dizendo, eu sou o cumprimento da lei. Eu sou aquele que verdadeiramente cumpre a lei. A lei, que é todo o Antigo Testamento, aponta para mim. Eu sou o cumprimento da lei. Então Jesus está dizendo, vocês estão olhando, projeta para mim o capítulo 5, versículo 20. Vocês estão olhando os escribas e fariseus, mestres da lei, que acham que cumprem a lei de Moisés. Jesus diz o seguinte, se a justiça de vocês acham que eu vim diminuir o padrão do reino? Vocês acham que a nova aliança é menor do que a lei? Não! Eu quero dizer algo para vocês, se a vossa justiça não for muito, mas assim muito, além, superior do que um escriba e um fariseu, de forma alguma você pode entrar, fazer parte do reino de Deus. Porque todo cidadão do reino, a sua justiça está muito além do que dos escribas e fariseus.
E Jesus, então, ele não diminui o padrão. Jesus, ele aumenta o padrão. Porque o ministério da antiga aliança foi gravado em pedras. Mas Jesus está dizendo, a justiça da nova aliança não foi gravada em pedras, foi gravada em nosso coração. Somente a lei mata. Somente a letra mata. Mas agora, a lei foi colocada, escrita, no nosso coração, e não só isso, juntamente ele nos deu o seu Espírito. Portanto, a nossa justiça não pode ser menor do que escribas e fariseus. A nossa justiça não é apenas exterior, a nossa justiça é das motivações do coração. Então Jesus separa 6 exemplos, e Jesus diz o primeiro, está vendo? O 6º mandamento diz o seguinte, não matarás. Jesus diz o seguinte, vocês estão achando que você quebra o 6º mandamento só quando você atira em alguém, quando você enfia a faca em alguém, quando você atira uma pedra e alguém morre? Não, Jesus está dizendo, na justiça do reino, que excede muito além dos escribas e fariseus, se você tiver ira, raiva no seu coração contra o seu irmão, e disser para ele, racá, tolo, bobo, imbecil, cabeça oca, você já matou. Na justiça do reino, você se torna assassino quando você deseja mal para alguém. Quando alguém tem algo contra você e você não libera perdão. Porque Jesus está dizendo, na minha justiça, ela é muito superior. Jesus ainda vai usar mais 5 exemplos. E os 2 próximos exemplos que Jesus traz, é sobre relacionamento. Jesus vai falar de adultério. E Jesus vai falar de divórcio. Confesso para você que eu queria pregar hoje sobre a questão do adultério e sobre a questão do divórcio em uma mensagem só. Porque eu estou indignado, porque Jesus pregou esse sermão em um dia só, sentado. E eu estou desde o começo do ano pregando esse sermão e eu não consigo pregar o que Jesus pregou num dia, irmão. Mas mesmo assim eu não vou conseguir. Hoje eu não vou falar sobre divórcio, porque divórcio é um tema tão complexo que ele não pode ser colocado em um momento só. Nosso meio temos tantas pessoas divorciadas, tanta gente que já casou de novo, tanta gente, tantos ensinos, tantas coisas a respeito do divórcio, que eu vou deixar para falar semana que vem. Mas o tema da minha mensagem hoje é a justiça do reino e a pureza do coração. Fala assim comigo, a justiça do reino e a pureza do coração. Irmãos, o 7º mandamento é, não adulterarás. Êxodo capítulo 20, versículo 14. Veja bem, esse ensino é tão necessário hoje, ou até muito mais do que na época de Jesus. Porque a sexualidade, ela foi criada por Deus. Deus criou o sexo. Presta atenção. Muita gente foi ensinado assim. Deus começou a criar o ser humano. E aí foi lá, criou os cabelos de Adão, e criou a face de Adão, criou o olho, criou aqui e tal. E aí quando chegou lá nos órgãos genitais, tem gente que pensa, falou, Satanás, cria aí agora. Tem gente que acha que o pecado de Adão e também de Eva foi ter relação sexual. Não foi, porque Deus diz, crescer e... Você acha que eles iam crescer como? O sexo é algo maravilhoso, criado por Deus para viver dentro de um casamento. Mas como qualquer coisa, o diabo distorce. Como qualquer coisa, a sexualidade é distorcida. Nós nunca vimos um tempo onde nós temos tanta pornografia, tanta sensualidade. A sensualidade hoje está na palma da mão. E essa é uma área onde muitos cristãos têm falhado, irmãos. Muitos cristãos têm falhado em ser sal da terra e luz do mundo. E eu vou dizer para você, a mensagem de hoje vai te dar uma sacudida. Eu espero que você esteja aqui domingo que vem. Porque eu vou te falar, a mensagem de hoje vai sacudir com a gente. A mensagem de hoje vai, tocar no nosso coração. Enquanto eu preparava essa mensagem, enquanto eu meditava nos versículos de Jesus, essa palavra falou fortemente comigo. Tem um pastor amigo meu, que ele veio do Nordeste, assim como eu, e ele falava assim quando ele ia pregar, hoje Jesus vai enfiar a faca
E ele não sabia falar torcer. E ele falava, Jesus vai enfiar a faca e vai torcer o cabo. Hoje é o dia que Jesus vai enfiar a faca da palavra e vai torcer o cabo. Mas você pode ter certeza que no final haverá frutos de justiça para a glória de Deus na sua vida. Quantos aqui estão preparados? Diga amém. Primeira coisa, o que era adultério para Jesus? O que era adultério para Jesus? Por quê? O que Jesus está dizendo? Vocês ouviram de quem? Dos mestres da lei. Vocês ouviram dos escribas, vocês ouviram, não adultere. Então, para os escribas e fariseus, o que era adulterar? Era alguém casado, ter relação sexual com outra pessoa. Então, para o escriba e fariseu, não importava se você desejava o outro. Se você tinha pensamentos corrompidos pelo outro. O que importava é se você fez o ato ou não. Só que eles esqueciam o 10º mandamento. Porque no 10º mandamento sobre não cobiçar, está escrito, não cobice a mulher do próximo. Então eles ignoravam o 10º mandamento. Eles diziam, nós cumprimos o mandamento. Mas como que nós cumprimos o mandamento? Eu nunca traí minha esposa. Eu nunca traí meu marido. Então eu estou cumprindo o 10º mandamento. Irmãos, essa também é a mentalidade de muitos cristãos. Para eles está tudo bem, está tudo ok, se eles desejam, se eles têm imaginações, pensamentos, se eles não têm relação com ninguém. Eu lembro que na faculdade, tinha um amigo meu, que ele se dizia cristão praticante. E ele tinha um relacionamento sexual com a sua namorada. E a mentalidade dele era inconformada, porque ele falava para mim assim, Clércio, eu estou fazendo mal para quem tendo relação sexual com a minha namorada? Muita gente que está na pornografia tem o mesmo pensamento. Olha, eu estou vendo um vídeo, qual mal que há nisso? Que mal que há nisso se eu estou lá no Instagram, estou vendo alguém num ato sexual? Mas como Jesus interpretou esse mandamento? Qual foi a interpretação de Jesus? Tem gente que fala assim, pastor, se eu tiver com a minha namorada e eu tiver desejos por ela, tudo bem, eu sou solteiro, ela também é solteira. Que mal que é nisso? Essa é a interpretação de escribas e fariseus. E a interpretação daqueles que ainda não têm a Cristo. Mas talvez nós, por estarmos numa cultura, nós compramos essa interpretação sobre nós. Mas o que Jesus disse a respeito? Segundo Jesus, que é o verdadeiro intérprete e cumpridor da lei, o adultério não é o ato sexual apenas. O que Jesus disse? Se você olhar para alguém e você desejar ter relação com essa pessoa, você já adulterou. Olha o que Jesus diz no versículo 28. Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher, e aqui vale para as irmãs também em relação aos homens, qualquer um que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no coração. Deixa eu te falar, não é qualquer olhar, porque é natural que nós tenhamos atração pelo sexo oposto. Então é natural que ao ver alguém bonito, alguém bonita, vai chamar a sua atenção. Esse é um olhar natural. Mas onde que entra o pecado? Quando nós fixamos os nossos olhos. A ACF vai dizer, todo aquele que fixar os olhos em alguém, e passar a desejar esse alguém, desejar a ter um ato com alguém, esse alguém quebrou o 6º mandamento. Não é o que a nossa cultura ensina. E não é o que é ensinado nem mesmo dentro das igrejas. Segundo Jesus, ele nos alerta, e Jesus, irmãos, ele é radical, porque olha o que Jesus diz. Jesus fala, talvez você pense, pastor, mas isso é tão banal. Olha o final do versículo 29. Ele está falando de você olhar, e você permanecer olhando, e você permanecer desejando. Se o teu olho direito te induz a pecar, arranque-o, lance fora, pois é melhor você perder parte
de todo o seu corpo do que ser lançado aonde, irmãos? No inferno. Jesus não está falando que um ato isolado vai te levar para o inferno, mas Jesus está usando esse exemplo para Jesus dizer o quão grave é o pecado diante de Deus, o quanto o pecado diante de um Deus santo é grave. Ainda que a sociedade diga, está tudo bem, está tudo certo, está tudo ok. Jesus está dizendo, é melhor que você perca algo do que você ir para o inferno. Jesus está usando o inferno aqui para dizer o quão grave é você ofender a Deus e ao próximo por meio do pecado. Talvez você fale, pastor, eu me livrei porque eu não sou casado. Mas Jesus não está dizendo, no versículo que nós lemos, 28, aquele que olhar para uma mulher casada, ou aquele que olhar para um homem casado, adulterou. Jesus está dizendo isso? Jesus está dizendo o quê? Aquele que olhar para uma mulher e desejar, esse adulterou. Isso inclui os solteiros, irmãos? Tem alguém aqui nessa igreja? Sim ou não? Sim. Isso inclui a pornografia? Sim ou não? Sim. Porque quando você assiste um vídeo ou uma série mais caliente, digamos assim, e você vê alguém lá, você deseja a pessoa. E Jesus não coloca a culpa na pessoa. Jesus diz que nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. Isso inclui qualquer pessoa que não seja nossa esposa ou nosso marido. Aí você fala, pastor, mas ele é o meu namorado. Não me responda, mas quantos namorados você já teve? Aí você desejou ele dentro do namoro, e depois ele virou marido de quem? Mulher de quem? Ou seja, no namoro você estava desejando quem sexualmente? A esposa de outro. Qual a única garantia que você pode ter de um desejo por alguém? É aonde? Aonde, irmãos? Aonde? Casamento. Aí você fala, pastor, mas eu preciso saber. Ah, pastor, mas eu preciso saber se eu vou ter atração. Irmão, se você é alguém saudável, você vai ter atração. Você pode ter certeza disso. Se você é alguém, entre aspas, que está com os hormônios em dia, vai ter atração. A menina não é carro para você fazer test drive. O rapaz não é carro para fazer test drive. Deus nos fez com a capacidade de ter atração uns pelos outros, do sexo oposto. Então, portanto, o namoro não é para eu desenvolver o desejo pelo outro. O relacionamento, irmãos, é para eu estabelecer bases de santidade. Agora, presta atenção em algo. Todos nós fomos criados numa cultura onde, se você não namora, tem algo errado com você. As crianças já começam, desde pequena, os pais dizendo que ele é o namorado do outro. Ai, vai ser o namoradinho de fulana. Ai, vai ser o namoradinho de fulana. O menino chega a 10 anos, a tia pergunta, você já está namorando? E aí, cadê o namoradinho que não apresentou? Boca do inferno. Ia chamar de filho de Satanás, mas não vou. Porque nós criamos uma cultura, principalmente entre os meninos, que tem que namorar, que tem que ficar, que tem que pegar. Só que deixa eu te falar, se você faz isso, você é réu e cúmplice da quebra do 6º mandamento. Aí quando o menino namora todo mundo, como que ele sai? Fama do quê? Garanhão, machão. E quando a menina fica com um e com o outro? Fica com a fama muito boa, não. Sabe por quê, irmãos? Porque nós, como cristãos, na relação financeira, nós queremos ser diferente do mundo. Na relação de adoração, nós queremos ser diferente do mundo. Mas quando nós chegamos no namoro, nós queremos ser igual ao mundo.
Nós queremos ser igual. Pastor, mas o que eu faço? Calma que a faca está entrando ainda. Ainda vou torcer ainda. Pastor, você está afirmando que qualquer momento que alguém fixa o olhar em outro e tem desejo pelo outro, essa pessoa quebrou o sétimo mandamento? Você está afirmando isso? Eu não, quem está afirmando é Jesus. Pastor, você está dizendo que essa pessoa corre o risco do inferno? Não sou eu que estou te dizendo, é Jesus. Pastor, mas a sociedade diz que é normal. É normal todo mundo namorar e desejar o outro. Mas Jesus não diz que é. E eu quero ficar do lado de cá com Jesus. Eu quero ficar do lado de cá com Jesus. Pastor, o que fazer para ser liberto da imoralidade sexual? Porque talvez você pense assim comigo. Não, pastor, isso aqui na igreja não acontece. E eu busquei alguns dados de pesquisa. Presta atenção nisso aqui. Presta atenção nisso aqui. Atenção. Cerca de 54% dos cristãos praticantes, eu estou falando de gente que é praticante, que vem para a igreja, levanta a mão para adorar Jesus, diz que Jesus é o Senhor. Eu não estou falando de simpatizante não, estou falando de gente que diz que é crente. 54% dos cristãos consomem pornografia. E aí foi os 54 que respondeu a pesquisa dizendo que consomem. Eu acho que os outros 40 e pouco devem ter mentido. 54% dos cristãos. São 750 milhões de cristãos no mundo. Mais da metade deles estão viciados em pornografia. Aí a pergunta que eu te faço é, eu sei que vai enfiar a faca, vai doer, vai deixar você vermelhinho, com a bochecha corada, mas não, você pode dar um comichão na cadeira, mas fique em paz, vai ter graça daqui a pouco. Será que a IBAV é diferente? Será que nós somos melhores do que todas as outras igrejas? Ou será que nós somos 54% também? Presta atenção. 40%, esse número de 54 era dos homens. Olha só. 40% das mulheres cristãs, praticantes, consomem pornografia. Uau, chocante. Deixa eu te contar algo. Antes, quem é os mais velhos aí sabem, e antes de você aceitar Jesus, para alguém consumir pornografia, a pessoa tinha que ter a cara de pau de ir numa banca de jornal comprar uma revista. Então ele colocava assim. Ou ele tinha que assistir alguma coisa na TV escondida. Porém, hoje, o diabo falou assim, está muito difícil para você passar vergonha na banca de jornal, filho. Eu vou acabar com sua vergonha. Eu vou trazer a pornografia para dentro da sua casa por meio do celular. O diabo falou, eu vou facilitar o seu pecado. O diabo disse, eu vou facilitar o seu trabalho. Presta atenção. 20% dos pastores... Dados, irmãos, 20% dos pastores. De 5 pastores, pelo menos um está viciado em pornografia. Gente que está pregando no púlpito, mas que está viciado em pornografia. Isso te choca? Ao sair desse culto, você pode pegar e pesquisar esses dados na internet. Nós não estamos falando de incrédulo, irmãos. Nós estamos falando da igreja de Jesus Cristo, que Ele diz que vai apresentar sem nenhum defeito. Que Ele diz que que Ele vai apresentar ao Pai sem nenhuma marca, e que Ele vai vir buscar do céu. Um dia do céu Ele nos buscará, mas olha o que está diante de nós. Irmãos, não há conserto se nós não tirarmos a casca da ferida. Vamos falar da vida sexual ativa de pessoas solteiras. A pesquisa diz que 57% dos jovens cristãos, praticantes, acham normal o sexo antes
do casamento. Pastor, o que eu faço para me livrar da imoralidade? O que eu faço para ser sal da terra também nessa área, irmãos? O que eu faço para minha justiça exceder de escribas e fariseus? O que eu faço, pastor? Primeiro, irmãos, nós precisamos reconhecer o nosso pecado. Eu vou repetir para você, enquanto nós acharmos que não é pecado, não haverá mudança de vida. Eu posso falar para você, eu não nasci num lar cristão. Eu já na minha juventude eu tinha uma vida ativa de relações. Mas teve um dia que eu criei em Jesus, nasci de novo, irmãos. E algumas pessoas acharam que eu tinha virado homossexual. Porque eu falei, a partir do momento que eu criei em Jesus, eu entendi isso aqui. E eu só vou ter relação dentro do meu casamento. Irmãos, eu pude esperar o dia do meu casamento. Talvez você casou e não teve esse privilégio, mas hoje você tem um privilégio, primeiro, de ser liberto da imoralidade, da pornografia e de ensinar os teus filhos. Nós precisamos entender se eu vou andar com a mente de Cristo ou se eu vou andar com a mente da sociedade. Ainda que a sociedade considere como algo bom e legítimo, se a nossa justiça, irmãos, não excede de um mundo caído, nós precisamos nos preocupar. Se nós nos relacionamos como o mundo relaciona, irmãos, onde nós seremos luz. Se nós vemos os vídeos que as pessoas lá fora veem, as séries que as pessoas lá fora veem, irmãos, algo tem errado com a igreja. Quero dizer para você, pornografia não é normal. Relação fora do casamento não é normal. Deus tem uma justiça do reino muito maior para você. Deus tem um padrão muito maior para você. E não é porque Deus quer te privar do prazer. Não! Deus quer que você viva o melhor dentro do seu casamento. Semana que vem eu vou falar de divórcio. Mas deixa eu te contar algo. O que Jesus está contando aqui é uma sequência. Qual que é a sequência? Guarda rancor dentro do coração de relacionamentos passados. Entra no casamento todo arrebentado, toda arrebentada, cheia de feridas, todo perebento, traz personalidade, tudo bagunçado. Vem para um casamento bagunçado. Aí num casamento bagunçado não está satisfeito, porque o casamento era para ser algo maravilhoso, representar a intimidade que Jesus tem com a igreja. E Satanás é assim, antes de casar é um fogo terrível. Fogo estranho para tudo que é lado. Você sabe de que fogo eu estou falando, né? Aí depois que casa, o fogo acabou. Meu Deus. Aquilo que era para ser pleno dentro do casamento, não é. Aí agora, pastor, eu posso divorciar ou não posso? O problema não começa no divórcio, não começa na separação. Se o problema já está indo para o divórcio, eu quero dizer para você, o problema já foi bem antes. Essa semana eu estava aconselhando alguém, 18 anos de casado. O problema não começou agora, começou 18 anos atrás. O bom é que eu falo, eu não tenho a solução. Vamos orar junto. O que eu quero dizer para você? O que eu quero dizer para você é que Jesus tem algo maravilhoso. Ainda que a sua história tenha começado bagunçada, uma história de abuso, uma história cheia de problema, uma história sem referência, eu quero dizer para você que Jesus pode mudar a sua história, Jesus pode mudar as coisas, mas você precisa colocar dentro dessa bendita cachola de Jesus que te deu, que você não foi chamado para viver como o mundo vive. Você é princesa de Jesus, você é príncipe de Jesus, você foi chamado para viver padrões celestiais, para a glória de Deus.
Jesus não quer que você viva esse tipo de relacionamento. Jesus quer que você viva um relacionamento muito melhor, muito superior. E dentro do seu casamento, irmãos, vai ser só glória, aleluia. Eita Deus, e você sabe que eu não estou falando de glória, aleluia. Pastor, então eu tenho que reconhecer o pecado. Reconheci, enfiei o pé na jaca. Pornografia, aqueles reels do Instagram maldito lá, estava vendo reels do Corinthians perdendo, aí daqui a pouco apareceu outra coisa lá, pastor. O que eu faço agora? Jesus diz o que você faz. Só não sei se você vai querer fazer. O que Jesus diz? Seja radical contra o pecado. O nome do nosso grupo de jovens é Radicais Livres. É radical contra o pecado, livre da religiosidade. Mas como que eu vou ser radical contra o pecado? Jesus fala, se teu olho te faz pecar, arranca ele. Fica caolho, miserável. Se a tua mãozinha te faz pecar, corta ela fora. Eita glória, aleluia. Você sabe, no século, eu amo a história da igreja. Século 3, tem um mestre chamado Orígenes de Alexandria. Ele levou esse negócio a sério, cara. E você sabe o que ele fez? Ele cortou o negócio fora. Mas já vou explicar o que Jesus quis dizer com cortar fora. Porque talvez você já não está pensando no braço, está querendo cortar outra coisa. Mas lá em Mateus 18, capítulo 8, Jesus sempre usava esse provérbio. Se te faz pecar, corta fora. Te faz pecar, corta fora. E Jesus usou em Moisés. Mateus 18, versículo 8, ele diz assim, se a sua mão, ou teu pé, o induz a pecar, corte e jogue. É melhor entrar na vida mutilada ou aleijado, do que ter as duas mãos, ou os dois pés e ser lançado aonde? Fogo do inferno. Quem mais falou de inferno na Bíblia foi Jesus, irmão. E ele é a graça de Deus encarnada. Aí no versículo 9, ele fala assim, versículo 9, por favor. Vai para o 9. Os irmãos estão tão chocados que travou no 8, aleluia. Se o seu olho o induz a pecar, arranque e jogue fora. É melhor entrar na vida com um só olho, do que tendo dois olhos e ser lançado aonde? Será que Jesus queria que você ficasse sem seus braços? Será que Jesus queria que você ficasse cego? Será que Jesus queria que você ficasse aleijado? É claro que não. Jesus não está falando de você automutilar, de você cortar os seus membros. Jesus não está falando disso. Jesus está falando de coisas que te levam, que faz com que o seu coração te leve ao pecado. Então, os olhos é a luz do corpo. Mas se os meus olhos me levam a pecar, eu tenho que considerar aquilo que eu vejo, pegar aquilo que eu vejo e lançar fora, como se eu não tivesse olho. Os lugares que eu ando me faz pecar, eu tenho que deixar nesse lugar como se eu não tivesse mais pés. Por que você parou de vir aqui na roda de fofoca? Por que você parou de vir aqui na rodinha onde todo mundo fica? Eu não tenho um pé para ir. Deixa eu te falar. Aquilo que nos faz pecar, é que nós devemos cortar da nossa mão. Jesus não está fazendo algo literal. Mas aquilo que me faz cobiçar. O que é? É uma série. Por exemplo, eu amo série histórica. Amo série de época. Eu comecei a assistir Game of Thrones. Game of Thrones, falei, nossa, que da hora. Irmão, um bando de gente pelada, se pegando. Eu tenho que cortar. Tenho que tirar meu olho fora. Você está lá no namoro. Aí você está lá. O que te faz pecar? Nós aqui indicamos para todos e falamos, ó, faz a corte, faz o amor que pensa. Aí os irmãos começam com a historinha, pastor, pode beijar aonde? Pastor, pode pegar
onde? Pastor, eu posso abraçar? Pastor, eu posso ficar só? Filho, você está de novo na lei, não pode ou não pode. Não é a justiça do fariseu, é uma justiça superior. Deixa eu falar, talvez tem irmão aqui que assiste a Game of Thrones, e tudo bem para ele, mas para mim eu tenho que cortar, para mim não dá. O que me faz pecar é o Instagram? Então corta a mãozinha, desinstala o maldito do aplicativo. Não ouvi muitos glórias a Deus. O que te faz pecar é aquela série romântica que todo mundo pode assistir, talvez um dorama aqui, fala, nossa, que amor lindo. Você assiste o dorama, você entra em depressão, quer brigar com seu marido, quer separar, porque o seu casamento não é perfeito como o dorama. Corta o dorama! Não sou eu que vou dizer para você o que você tem que cortar. Você sabe o que o teu olho vê que te faz pecar. Você sabe o que o teu braço pega que te faz pecar. Você fala, pastor, você não sabe. Meu namorado é um santo. Ah, é, filha? Como que é? Pastor, nós ficamos debaixo da coberta. A gente, ó. Pastor, e ele falou que não sente nada, não tem desejo sexual. Não case com ele. Fuja enquanto é tempo, porque depois que você casar não vai ter nada. É. Se o seu namorado fica agarrando, abraçando, não sente nada, não é santidade, isso tem outro nome. Ele tem que nascer de novo. Ou ele mentiu para você. Qual era o meu padrão? O meu padrão com a minha esposa, posso falar, né, amor? A gente não ficava só. Por quê? Porque nós somos dois miseráveis pecadores. Então, nossos parentes não eram cristãos na época. A gente estava na casa da minha mãe. Todo mundo saía embora para deixar a gente sozinho. A gente corria e ia para o shopping. Não estou brincando. A gente estava na casa da minha sogra. A gente estava lá na cozinha. Todo mundo ia para o quarto. Para deixar a gente sozinho. A gente ia para o quarto. Eles saíam do quarto e iam para a sala. Nós íamos para a sala. E mesmo assim a coisa foi ficando difícil. Porque nós somos miseráveis pecadores. Então a gente casou logo. Aleluia. 17 anos, amorzinho? Você pode aplaudir ao Senhor. E nós chegamos invicto no casamento. Pastor, porque você é bom? Não! É porque eu sou pecador. Pastor, até onde eu posso abraçar ele? Até onde eu posso beijar ele? Filho, até onde ele não passe a te desejar sexualmente. Passou, os dois têm que chegar e dizer assim, ó, para aqui. Para aqui. Aí tem gente que, aqui nessa igreja acontece muito isso. Pastor, mas eu fiz corte. Eu me preservei. E fulano não preservou, pastor, e aí como fica? Filho, você está tendo a justiça de Jesus. Pastor, tem gente que faz corte e quebra o sétimo mandamento? Tem. Se você não beijar, não pegar, mas desejar sexualmente, você quebrou do mesmo jeito. Tudo bem? Mas deixa eu te falar, colocar limites é uma forma de te proteger. Nós homens, quem são casados, irmãos, não foge também. Não da sua esposa. A sua esposa agora você precisa estar junto. Agora acabou a corte. Eu sei que tem uns homens casados que vivem a corte depois do casamento. Oh, Jesus. Ajuda eles. Irmãs, a corte é antes do casamento, não é depois. Fala com elas. Ou irmãos também, né? Vai que. Mas, irmãos, o que eu devo cortar? Eu devo cortar tudo aquilo que vai fazer com que eu preserve a minha santidade. Filho, se você é um homem saudável, uma mulher saudável, eu sei que tem crianças aqui, mas eu vou falar. Vou falar. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você é uma pessoa saudável, e você dá um beijo daqueles, e você não sente nada, corre para o médico. Tem algum problema com você. Pastor, mas ela é minha namorada, mas não é sua esposa. O desejo ficou para ser depois do casamento. Pastor, a vaca já foi para o brejo. Já aconteceu, já era. Há tempo de conserto.
você que está aqui, que não entrou no relacionamento ainda, muda a sua mentalidade. Eu falei que hoje ia enfiar a faca e trouxe o cabo. Porque esse padrão não é meu, esse padrão é de Jesus. Pastor, a Bíblia não fala do nome corte. Você pode dar o nome que você quiser. Escolhi esperar, namoro santo, o que você quiser. A única coisa é que dentro e fora do casamento, coloque no seu coração e para os seus filhos o padrão que Jesus colocou. Coloque no seu coração o padrão que Jesus desejou. Como homem e mulher de Deus, fala: Jesus, eu quero viver o padrão que o Senhor viveu. Senhor, eu quero ser radical, eu quero cortar tudo aquilo que me leva a pecar contra o Senhor e contra o meu próximo. Irmãos, eu vejo às vezes pessoas casadas flertando, sabe, flertando com outras pessoas, flertando no trabalho, aí está com problema emocional em casa e está lá de papinho, como diria aquele personagem de Lero Lero. Fuja do pecado. Corre dele. Ah, mas eu sou forte, você não é, filho. Se Jesus mandou cortar, é porque ele estava dizendo: tira. Se for preciso desinstalar todos os aplicativos do celular, desinstale. Se for preciso deixar de assistir aquela série que todo mundo assiste, deixe de assistir. Antigamente nas igrejas era assim, proibido assistir televisão. Talvez o pastor que proibiu, ele tinha problema com televisão. Se ele assistisse, ele cairia. Mas eu não posso colocar esse padrão para você. Eu não posso dizer a série que você assiste, o aplicativo que você acessa, porque talvez o que para mim é um problema, para você não é. Mas coloque isso como algo radical no seu coração, que nós sejamos, irmãos, como Jó. Olha o que Jó diz em Jó, capítulo 31, versículo 1. Jó, capítulo 31, versículo 1. Fiz um acordo com os meus olhos. Fiz um acordo com os meus olhos, de não olhar com cobiça para as moças. Ou como diria a versão ARA, fiz uma aliança com os meus olhos, como pois fixaria os meus olhos numa moça. Mas tem graça de Deus para nós. Tem graça. Diante de uma tragédia de relacionamentos conturbados, diante de uma tragédia de número tão alto de pornografia. E a pornografia, irmãos, é algo terrível, porque transforma mulheres em objetos. Colocam padrões que não é para o casamento. A maioria daquelas mulheres que estão ali sendo vítimas foram escravas. Mas diante de algo tão terrível, Jesus, o verdadeiro intérprete da lei, o único que cumpriu até o fim, nos mostra que a justiça do reino vai muito além dos atos externos. Ele começa no nosso coração. Sabe, talvez diante desse sermão, você fica desesperado. Fala: pastor, eu estou tão fora do padrão. Eu falhei tanto durante meus outros relacionamentos, durante a minha vida, pastor. Sabe, eu falhei tanto diante do que foi falado. Eu também, irmãos. Mas eu quero dizer para você, onde abundou o pecado, superabundou a graça bendita de Deus. Ainda que você esteja no pior lamaçal, dentro do seu casamento, com muitos pensamentos impuros, ainda que você esteja no lamaçal dentro do seu relacionamento de solteiro, ainda que você esteja num momento conturbado, ainda que o pecado da imoralidade tem tomado o seu coração, eu quero dizer para você que Jesus morreu pelos nossos pecados da imoralidade. Eu quero dizer para você que 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, não é poucos relatos de pessoas que estavam literalmente na prostituição, mas um dia conheceram a Cristo, se tornaram noiva do Senhor e viveram uma vida de santidade.
Mas além disso, o Evangelho é muito além, porque a lei sozinha é como lenha na fogueira. A lei é a força do pecado, mas, junto à lei, Ele nos deu o seu Espírito. É o seu Espírito Santo que nos capacita a viver uma vida santa. A obra é do Espírito em nós, e nós somos apenas os seus cooperadores. Quero dizer para você, Deus tem um relacionamento, um casamento maravilhoso para você. Não sem problemas. Até Jesus voltar vai ter problema. Mas eu quero dizer para você que nessa noite, o Senhor pode restaurar e fazer novas todas as coisas. Fique de pé no seu lugar. E com os seus olhos fechados. Diante dessa palavra, irmãos, que é confrontadora. Diante dessa palavra que mexe com o nosso coração. Que afeta em tantas áreas que nós precisamos mudar. Diante dessa palavra, o Senhor tem graça. Cristo morreu pelos nossos pecados. Aqueles pecados mais vergonhosos, Ele derramou o seu sangue na cruz. E quando você estiver no pior momento da sua vida, quando você estiver no lamaçal de pecado, você pode clamar pelo nome de Jesus. E ali há socorro de Deus para você. Ali há favor de Deus para você. Talvez você pense, pastor, eu nunca passei, nunca vou passar por isso. Irmãos, nós não somos melhor do que esses 54% de cristãos. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Mas se você já caiu, basta confessar diante de Deus. E há perdão para você. A graça de Deus para você. A favor de Deus para você. A bondade de Deus para você. A perdão do céu para você. A capacitação do Espírito para você. Para que você vença o pecado. Você só precisa de uma coisa. Você só precisa dizer: Jesus, eu reconheço o meu pecado. Jesus, eu reconheço que eu estava vivendo de uma forma que não deveria, que os meus olhos estavam vendo que não deveria, que os meus pés estavam andando onde não deveriam, que as minhas mãos estavam tocando onde não deveria, Jesus. Eu me arrependo, Jesus. Eu me arrependo nessa hora, Jesus. Oh, Jesus. Oh, irmãos, o Senhor está liberando uma graça nessa noite. O Senhor está liberando um ambiente de cura. O Senhor está liberando um ambiente de restauração interior. O Senhor está dizendo para você: há uma chuva de perdão, há uma